Saudações, amigos e amigos que acompanham o Quarta Categoria. A gente chega agora nessa edição 123 para falar sobre essa reta final da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Ellison Silva, estou aqui com o Felipe Augusto, com o Marcos Barcelos, para a gente tratar sobre aí a quarta divisão nacional. Mas primeiro eu peço para que você que nos acompanha, que siga a gente no @pcategoria, tanto no Instagram quanto no Twitter, o atual X, né? E que compartilhe nossos episódios que estão nos tocadores de podcast. E a gente também está disponível, claro, no YouTube, no podcast Quarta Categoria. E os nossos episódios também são exibidos pelo canal Nosso Futebol. Pois bem, faltam 11 vagas aí restantes para a gente definir os 32 classificados para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Manauara segue o único invicto da competição e aí com a primeira campanha, com a melhor campanha praticamente assegurada, e a gente vai falar sobre isso e muito mais agora durante esse episódio 123 do Quarta Categoria. Felipe, como é que a gente chega no Quarta Categoria agora, para esse episódio 123? O Paraná Clube retornou à elite do estadual, mas eu queria saber, você que está no Paraná, obviamente, né? E eu queria saber, deixando esse acesso do Paraná de lado, seu destaque sobre a 13ª rodada da competição. Pois é, né? O Paraná subiu, poderá estar na Série D 2026, né? Agora com esse acesso. E sobre a Série D, né? Temos aí um grupo definido, né? Digamos, com 4 classificados, e dois com duas brigas, com brigas muito grandes, né? O A2 e o A8, né? Até o penúltimo colocado tem chance aí de classificação. Vamos ver quem pode se classificar para a próxima fase. Marcos Barcelos está no Espírito Santo, onde está sendo disputada também a Copa Capixaba nesse momento, Rio Branco com vários medalhões, mas eu queria saber, Marcos, seu destaque aí dessa 13ª rodada da Série D. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, amigos e amigas que acompanham a Quarta Categoria. Meu destaque, na verdade, são dois, né? O primeiro para a disputa dos capixabas pela última vaga do grupo A6, e no fim das contas, os protagonistas dos grupos são os capixabas, que eu já sabia desde o início. E no grupo A8, né, a doideira que ficou o último grupo da Série D é que pode ter time classificado com apenas 3 vitórias. Mas depois a gente vai comentar. E por sinal, o acesso do Paraná só foi possível depois que eu e Felipe batemos lá na porta da Vila Capanema. Então, demos sorte lá. Pois é, mas o Paraná ainda não está aqui com a gente, mas a gente tem vários clubes aí brigando por uma vaga na segunda fase. Mas antes de falar sobre o que foi essa 13ª rodada da Série D, a gente vai para aquela nossa tradicional vinhetinha. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois é, a gente está por aqui com esse episódio 123 do Quarta Categoria para falar da 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente começa nosso giro pelo grupo A1, que tem ainda o Manauara invicto na competição, o único invicto ainda no torneio. Junto com ele, 2 times já estão classificados, mas resta uma vaga que vai ser decidida no mata-mata antecipado, que vai ser realizado aí na 14ª rodada. A gente teve aí na 13ª rodada o Manauara vencendo o São Raimundo de Roraima por 2-0. Princesa de Solimões fez 2-0 no Rio Branco. O Maitá perdeu em casa por 5-2 para o Manaus e o Trem foi derrotado por 2-0 pelo Porto Velho. É aí que tá. O Manauara é o líder com 31 pontos e aí tá garantido na próxima fase, junto com o Porto Velho, que tem 25, e o Princesa de Solimões, que tem 22. O atual quarto colocado é o Manaus, com 21 pontos, só que ainda está na briga com o Trem, que tem 18, que é o único time na chave que pode pegar essa vaga. Só que na 14ª e última rodada dessa primeira fase, a gente vai ter, Felipe, um confronto direto no Estádio da Colina entre o Manaus e o Trem para decidir quem é que vai se classificar para a próxima fase. Enquanto você fala, a gente vai vendo os gols aí da goleada do Manaus, que coloca o time aí em vantagem, joga por um empate para chegar aí no mata-mata. Pois é, né? Pois é, o Maitá até tentou aí conseguiu empatar 2-2 a partida em um certo momento, mas acabou que o Manaus conseguiu a virada, fez aí valer a força, né? O Maitá realmente
é a pior equipe da divisão, comprova isso em pontos. E por outro lado, né, você tem Porto Velho e Princesa Solimões classificados, Porto Velho que vinha embalado para conquistar essa vaga, teve uma sequência ruim, né, 23 jogos sem vitórias, conseguiu agora vencer o Trem fora de casa, que acabou fazendo que o Trem entre nessa última rodada bem em perigo, né, para não ficar com a vaga. O time vinha bem, acabou tendo uma queda também, e o Porto Velho venceu fora de casa, enquanto o Princesa fez valer também o mando contra o Rio Branco, né, que também já estava eliminado algumas rodadas, e conseguiram a classificação. Né? Duas equipes aí que eram favoritas, né, a Star, eram uma das favoritas, a Star, né? Só pra gente registrar os 2 golaços do Maitá, viu? Mais uma derrota, mais 2 golaços, acho que, se não me engano, o Anderson que fez. Os dois foram dele, inclusive, candidato aí na colar saudável, né? Tem um gol 3 também, que parece que foi bem bonito. E o Porto Velho, tanto Porto Velho tanto Porto Velho como o Princesa eram favoritos a classificar e confirmaram isso, né? O Manaus, que era o outro favorito, agora tem esse confronto direto contra o Trem para definir essa última vaga. E que bom que tem esse mata-mata antecipado, digamos, também, né? Pois é, o Trem vinha muito bem no grupo A1, vinha até então sendo a surpresa ali junto com o Porto Velho, duas equipes de estados que não tem tanta tradição no futebol brasileiro, e também na própria região norte. Né? Quando se fala de futebol da região norte, vem logo a cabeça futebol paraense, futebol amazonense, e as duas equipes vinham ocupando muito bem o G4, e de repente o Trem se viu com 2 vitórias fora de casa, né? Vitórias importantes, e precisava pontuar em casa. 2 jogos seguidos contra São Raimundo e contra o próprio Porto Velho. E seguiam 2, pelo menos, olhando assim de longe, pela campanha do Trem, daria para dizer que era possível conquistar pelo menos 4 pontos nesses 2 jogos jogando lá no Zerão, né? E acabou que saiu sem nenhum ponto, perdeu os 2 jogos, e isso faz total diferença na campanha do Trem, que agora está fora do G4. E se vê aí diante de uma final, um confronto direto contra o Manaus, jogando fora de casa, né? Vai ter que fazer o esforço que conseguiu para buscar aqueles 6 pontos fora, vai ter que ser refeito agora, mas se esforçando o dobro até, né? Na ocasião pegou equipes da parte de baixo ali, né? Para conquistar esses pontos fora de casa, pegou o Rio Branco e o Maitá fora. Agora vai pegar um adversário mais cascudo, um adversário que vem querendo fazer o bate-volta, né? Voltou para a Série D, né? Agora quer voltar à Série C. Então vai ser um confronto duríssimo para a equipe do Amapá tentar fazer história. E nesse caso ainda não basta só vencer, vai ter que tirar o saldo de gols, né? O Manaus tem 1 de saldo e o Trem tem -2. Então vai ter que correr muito atrás desse resultado. Pois é, né? E uma rodada decisiva, como a gente já trouxe, né? Um mata-mata antecipado para decidir quem é que vai avançar para a segunda fase nesse grupo A1 entre Manaus e Trem. No grupo A2, como o Felipe já falou, né? A gente só tem uma vaga disponível. A gente tem aí uma briga muito grande aí pelas vagas na próxima fase, e só o Águia de Marabá, que é o lanterna, que não tem chances de avançar para a próxima fase. Na 13ª rodada a gente teve o River perdendo em casa para o Maranhão por 1-0, o Cametá fez 3-1 no Tocantinópolis, Motoclube perdeu em casa para o Altos por 2-1, o Altos garantiu classificação, assim como o Manaus é outro que caiu e vai tentar retornar já no ano seguinte para a 3ª divisão, e o Fluminense do Piauí perdeu em casa para o Águia de Marabá, mas mesmo assim o Águia não tem chances de classificar. Classificados estão até o momento Maranhão e Altos com 24 e 21 pontos, respectivamente, e aí a briga é forte pelas outras 2 vagas. O River tem 18 pontos, está bem pertinho, porque pega justamente o Lanterna Águia na última rodada. O Cametá subiu 3 posições para chegar na 4ª posição, vem numa arrancada muito boa aí nessa reta final, e agora soma 16 pontos. E ainda seguem na briga o Tocantinópolis também com 16 pontos, Fluminense e Motoclube com 15. E na última rodada a gente vai ter o Fluminense, que está numa briga por essas vagas, jogando fora de casa contra o Maranhão. O Tocantinópolis também tem um duelo direto, podendo valer uma vaga,
porque vai enfrentar o Motoclube e o Cametá, que também está de olho nessa vaga, vai enfrentar fora de casa o Altos, Marcos. Isso valeu para o Maranhão e agora vale para o Altos, porque o grupo rodou, os times não tiveram uma regularidade. O Altos não teve essa regularidade, mas acabou que no fim das contas foi o segundo classificado, né? Algo que também já era meio que esperado pelo andar da carruagem do grupo, pela medida de forças de cada uma das 8 equipes, né? O Altos estava muito mais próximo de ser um time a brigar pela liderança, brigar por classificação, do que para chegar na última rodada tendo que brigar pelas últimas vagas, né? E fez por merecer, né? O Altos, apesar de, como eu falei, de uma certa irregularidade, é uma equipe que tem uma força, né, nesta chave, uma das equipes mais fortes do grupo, ocupa a vice-liderança e não é à toa, e aproveitou o fato de pegar o Motoclube, que vem numa decrescente bem forte, né, e bateu fora de casa, cumpriu com o seu papel e está classificado para a próxima fase, né. E chega para a última rodada, né, vai enfrentar aí o Cametá, com chance de ser líder. Claro que o Maranhão tem que tropeçar, né, no próximo confronto contra o Fluminense, algo que acho que é um pouco improvável, tendo visto que o Maranhão joga em casa também, mas acredito que o Altos não vai entrar em campo com o freio de mão puxado. Acredito que o Altos vá para cima, vai querer complicar para o Cametá, até porque também não quer perder a segunda posição para o River e pelo menos chegar na próxima fase decidindo sua vida jogando em seus domínios. Temos aí, né, 5 times, né, na briga por 2 vagas no grupo, né? Incluindo o Cametá, né, que a gente está vendo os gols. O Cametá, que é a grande surpresa desse grupo, era candidato até mesmo a brigar pela lanterna. A gente colocava ali como o Fluminense e Piauí, que eram as equipes que vinham mais em baixa para a competição, e acaba que subverteu isso, né? Chega muito bem, chega numa crescente, aquilo que a gente fala sobre terminar bem a primeira fase, como está bem conseguindo fazer, ao contrário do Continópolis, né, que perdeu, né, para o próprio Cametá, tem 6 jogos sem vitórias, e vai pegar o Motoclube, que tem 5 jogos sem vitórias. Então, é um jogo aí de 2 equipes que podem conquistar uma classificação culposa, digamos, né? Fizeram muito esforço para ficar fora, mas acabaram conseguindo a vaga por esse equilíbrio, né, que tem na chave, e um equilíbrio que envolve até mesmo o líder e o vice-líder, né? Apesar da diferença que conseguiram ter agora para o quinto colocado, o que garantiu a classificação antecipada para as 2 equipes, mas de fato é um grupo que, como o Marcos citou, né, rodou, acabou que o Maranhão e o Altos conseguiram, mas teve esse rodízio e aí acabaram se descarregando agora no final. Né? A gente tem aí River contra o Águia, né, fora de casa, o Águia que tem um bom elenco, mas não tem um desempenho, então talvez isso possa preocupar o River, né, questão do bom elenco, mas que não demonstrou em campo muita coisa nessa Série D, e o Cametá, que vai ter aí um confronto contra o Altos fora de casa, como o Marcos citou, o Altos ainda brigando pela liderança e também brigando como ele citou, né, para não cair de posição. Então é um jogo aí que o Altos não pode também relaxar, e essa última rodada também que vai ter muitos jogadores que, a penúltima rodada que tem muitos jogadores que devem ter tomado o terceiro amarelo para ficar de fora da última rodada e entrar no mata-mata sem cartões. Mas no caso do Altos, vai ter que ir ainda com a força máxima para garantir essa segunda posição, quem sabe lutar pela liderança e não perder e não cair para a terceira colocação também. Ô Ellison, se me permite só uma análise final, eu acho que para o Cametá, embora esteja no G4 agora, né, talvez a sensação lá dentro é que aquele empate contra o Águia de Marabá na rodada anterior vai fazer falta, porque o time entra em campo nessa última rodada precisando ganhar, quando poderia estar entrando em campo precisando apenas de um empate, jogando com uma outra postura, uma postura talvez mais confortável em campo, tendo visto que vai jogar fora, né? Mas não, vai ter que correr atrás de uma vitória
contra o Altos, que, como eu disse, vai pelo menos brigar para se manter na vice-liderança. Então, dificílima ainda assim a situação do Cametá. E aí, nesse grupo tão difícil, eu vou colocar vocês na fogueira. Quem é que passa aí para a próxima fase dessas vagas que estão restando? Temos River, Cametá, Tocantinópolis, Fluminense e Motoclube na briga por 2 vagas. Eu voto no Tocantinópolis. Acho que sai desse confronto entre Tocantinópolis e Motoclube. Eu acho que por jogar em casa e por pegar um Motoclube em baixa, o Tocantinópolis tem grandes chances de sair aí com a 4ª vaga. Junto de quem? Do River, né? Junto do River. Eu vou seguir o Marcos também. Acredito que o Maranhão e o Altos vençam as partidas, né, contra o Fluminense e o Cametá. O Tocantinópolis consegue vencer esse confronto aí de 2 equipes que vêm em baixa, mas que a pontuação permite a classificação ainda. E o River passa junto também. Voto com os relatores. Acho que passam também River e Tocantinópolis para a próxima fase. No grupo A2, a gente tem uma vaga em aberto para ser decidida na última rodada. Souza, Atlético Cearense e Santa Cruz de Natal seguem na briga e 3 times já estão classificados, né? Na rodada 13, a gente teve aí pelo grupo A3, o Santa Cruz de Natal vencendo o Iguatu por 2-1, o Iguatu já classificado. Atlético Cearense perdeu em casa para o América de Natal com mais um gol de Ari, que volta a ser artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro junto com Wesley, do Fluminense do Piauí. O Maracanã fez 2-0 no Potiguar, no duelo dos 2 times que não brigam por mais nada nessa chave. E no confronto paraibano, o Souza empatou com o 13 por 1-1. O 13 saiu na frente do marcador com o gol do Thiago Alagoano e o Souza foi empatar com o Felipe Jacaré logo depois. Na tabela do grupo A3, a gente tem o 13 com 28 pontos, com a liderança assegurada e matematicamente na briga ainda com o Manauara pela melhor campanha, só que o 13 vem de apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. É um time que, não sei se dá para dizer que tirou o pé, mas depois que estava com a classificação muito bem encaminhada, o Vaguinho Dias passou a mexer demais no time, pensando no mata-mata, e o rendimento nunca mais foi o mesmo. Também estão garantidos no mata-mata o Iguatu com 24 pontos, dirigido por Flávio Araújo, que passou pelo Altos no começo da competição. Então, o Flávio Araújo pode dizer que classificou 2 times. Quem também está garantido é o América com 23 pontos. O G4, nesse momento, tem o Souza com 18 pontos, que segue brigando com o Atlético Cearense, que tem 17, e o Santa Cruz, que tem 16 pontos, segue na briga. Na última rodada, o Atlético Cearense enfrenta fora de casa. Deixa eu ver aqui. Na última rodada, o Atlético Cearense enfrenta fora de casa o Lanterna Potiguar. O Santa Cruz vai jogar fora de casa contra o 13. Os 3 times que brigam aí pela última vaga jogam fora de casa. O Atlético contra o Potiguar, o Santa Cruz contra um 13. Mais detalhe é que o 13 tem 6 jogadores pendurados. E aí, se o Vaguinho Dias decidir poupar para não correr risco de perder ninguém para o primeiro jogo do mata-mata, pode ser que o Santa Cruz vai enfrentar um 13 praticamente reserva. E o Souza, que vai jogar fora de casa contra o Iguatu, também nessa briga por uma vaga na próxima fase. O Iguatu que vai querer manter aí a 2ª posição, já que o América é o terceiro colocado com apenas 1 ponto a menos. E aí, Felipe, a gente vai vendo aqui os lances do empate entre Souza e 13, que teve mais reclamação do Souza, que reclamou de um gol, que a bola de um lance em que a bola teria entrado e acabou que o gol não foi dado. E aí eu já antecipo aí pelas imagens que a gente vai acompanhar a partir de agora que eu acho que a bola não entrou. Eu sigo contigo também. A impressão é que não entra, né? O Souza, que provavelmente vai fazer um relatório de pontos perdidos em relação à arbitragem, caso não se classifique, né? Porque, de fato, foi protagonista de polêmicas, protagonismo que não queria, né? Mas acabou sendo, de lances polêmicos aí com a arbitragem. O 13, né, como você citou, vem uma queda, e isso tem que ser analisado assim, é algo preocupante, sim, porque, como eu falei no caso, no outro grupo, né, você começar bem é muito importante, mas você precisa terminar bem, e o 13 não está terminando bem, né? O time não está, tem apenas 1 vitória em 5 jogos, né, nos últimos 5 jogos, e conseguiu a liderança antecipada, né? Tem essa questão que deve também, agora bem justificável, né? Que poupe os jogadores, né? Para entrar na mata-mata sem desfalques, mas de fato é um time que caiu de produção, né? Isso tem que ser preocupante, apesar que o grupo A4 não me parece que tem um time
o time que está em ascendência é o CSE, que está em terceiro lugar, então talvez isso suavize um pouco a questão do 13 no mata-mata. E sobre o América, né, que aí sim, um time que está em ascensão, muito bem, venceu um jogo bem importante, um confronto direto, né, os dois jogos aí, tivemos 2 jogos de confrontos lá em cima, na parte de cima da tabela. Não só esse, né, Santa Cruz e Iguatu também, né, também tinha um caráter decisivo. E a questão do América conseguiu novamente uma outra vitória, engata uma sequência boa, né? São 5 jogos sem derrotas, com 3 vitórias. Então o time termina muito bem a competição, termina muito bem o mata-mata, luta ainda pela segunda vaga para evitar o confronto que ninguém quer, né? Digamos, né? Nem Retrô nem América querem se enfrentar agora, ainda mais tem potencial para subirem juntos, mas por enquanto ainda se mantém isso, né? E ainda mais que o Iguatu joga em casa, última rodada, então isso também pode acabar acontecendo de fato. Mas o América conseguiu aí crescer de produção, enquanto o 13 vem caindo, apesar dessa liderança garantida que teve na primeira fase. Essa boa campanha que não deixa de ser, mas esse final preocupa, tem que preocupar sim a equipe para o mata-mata. Marcos, o 13 só ganhou do Maracanã, né? Que é um time que há muito tempo já não tem mais ambição dentro desses últimos 5 jogos feitos aí até essa partida contra o Souza. Pois é. Então sobraram aí no grupo A3, né? O Souza com 18 pontos em quarto lugar, o Atlético Cearense com 17 em quinto, e o Santa Cruz de Natal, que resolveu reagir na última rodada, vencendo em casa o Iguatu por 2-1, depois de um bom tempo sem vitórias, né? E está aí na sexta posição com 16 pontos. E o mais curioso dessa última rodada é que o time que aparenta ter talvez menos chances aí de um bom resultado é o time que ocupa a quarta posição, que é o Souza, né? É o único que vai ter um duelo, eu diria até difícil, né, contra uma equipe que tem uma ambição dentro da chave, que é o Iguatu, que, como você mesmo disse, Erickson, chega para essa última rodada querendo manter a segunda posição e decidir em casa no mata-mata na próxima fase, diante do terceiro colocado do grupo A4. Né? Então esse seria o jogo mais difícil aí dos 3 postulantes à quarta vaga do grupo A3. O Santa Cruz visita o 13, outro confronto que seria dificílimo, né? Mas o 13 chega sem muita ambição nessa reta final, com jogadores pendurados, já com a liderança garantida. Então pode ser que o Santa Cruz tenha uma vida facilitada aí. E um time que eu diria que está com a vida mais tranquila para essa última rodada, né? Que tem talvez a maior condição de ocupar essa quarta posição ao final dos duelos, é o Atlético Cearense, pois pega um Potiguar já eliminado há muito tempo, né? Tá doido para que a competição acabe o quanto antes, né? Se pudesse antecipar esse jogo, talvez até aceitariam. E então o Atlético Cearense vai, mesmo jogando fora de casa, tem grandes condições aí de conquistar a vitória e a classificação, né? A gente vai agora para o grupo A4, que também tem briga boa para classificação, né? São 2 vagas em abertos e 4 times na briga. No último fim de semana, a gente teve o Sergipe perdendo em casa para o Jacuipense por 1-0. O Juazeirense foi derrotado pelo Retrô por 2-1. O Petrolina perdeu em casa por 3-0 para o Asa. O CSE venceu o Itabaiana, o líder Itabaiana, por 2-1 e entrou na briga pela classificação de vez. O Itabaiana tem 26 pontos e com o Retrô, que tem 23, já estão na próxima fase e vão decidir na próxima rodada quem vai terminar como líder. O CSE com 21 pontos e Jacuipense com 20 fecham aí o G4, mas tem o Asa e Juazeirense com 18 pontos cada um, que também estão na briga. Na última rodada o Asa deve se dar bem, porque vai pegar o Sergipe, que está só com as camisas tem um tempão, enquanto o CSE encara o Retrô fora de casa. E a gente ainda vai ter o Jacuipense enfrentando o Petrolina, outro time já eliminado, e o Itabaiana encarando o Juazeirense, Marcos. Enquanto você fala aí, a gente vai ver nos gols da vitória do Asa, que recoloca aí o Fantasma na briga, né? O Fantasma o Asa que vinha em queda livre, agora chega na última rodada com chances e boas de classificação. Eu acho que é um pouco semelhante o cenário do grupo A4 com o do grupo A2, no sentido de que rodou
e acabou que o Retrô foi um dos primeiros a conquistar a classificação, embora essa classificação deveria ter vindo muito mais cedo pelo investimento que o Retrô tem, que é o maior do grupo, com toda certeza, com a questão de estrutura que o clube tem, né? Foi um time que oscilou bastante lá no início. Nesse segundo turno ainda oscilou também, mas menos. Conseguiu 4 vitórias nessa virada de turno, então teve uma boa reação, né, para conquistar essa segunda vaga e ainda chega na última rodada com condições de ser líder, né? Teria que o Itabaiana tropeçar também diante de sua torcida contra o Juazeirense, o que eu acho muito improvável. E o Retrô teria que bater o CSE. Nesse sentido, eu já acho difícil que o Retrô vá conquistar essa liderança, porque terá um duelo dificílimo contra o CSE, que procura aí consolidar sua classificação, que ainda está muito próxima, mas depende desse último compromisso, né? Enquanto isso, Itabaiana também vai nadando de braçada, apesar da derrota na última rodada também para o CSE, né? Enfim, os dois favoritos da chave terminam sendo os primeiros a se classificarem. Talvez ali com posições invertidas, esperava mais do Retrô do que do próprio Itabaiana, mas o objetivo foi alcançado, né? O Felipe, os gols do Asa, né, foram marcados aí pelo João Vitor, pelo Didira, que a gente trouxe aqui semana passada brigando com o torcedor, e também pelo aquele Júnior Viçosa que marcou de pênalti. Pois é, o Asa, né, tem 2 jogos aí contra os Lanternas, né? Venceu o primeiro contra o Petrolina, agora vai ter o Sergipe, né, na próxima rodada para confirmar a vitória e quem sabe a classificação, que é algo bem possível. E talvez seja um pouco parcial, mas seria uma pena o CSE ficar fora dessa próxima fase, ainda mais com essa vitória que teve contra o Itabaiana agora, né? E acaba que a tabela propicia isso, né? Caso o CSE perca para o Retrô e o Jacuipense e o Asa vençam, a vaga periga para a equipe sair do G4, né? Ainda mais que o Jacuipense enfrenta o Petrolina dentro de casa e o Asa também dentro de casa enfrenta o Sergipe, né? Então, os 2 jogos acessíveis para quem vem atrás da equipe alagoana, assim como o Asa também, né? Do estado de Alagoas. Mas o CSE, de fato, precisa de um empate apenas, né? Deve fazer um jogo duro com o Retrô. E acabou que essa vitória assim, claro que a vitória é mais importante, não tem que pensar muito nisso, mas a vitória por cima do Itabaiana ressuscitou a briga do Retrô pela liderança, né? Que vai ser o confronto na próxima rodada. Então o Retrô vai ter essa briga aí para pelo menos empatar, né? E conseguir essa classificação que seria muito merecida, né? É um time que vem muito bem, conseguiu se ajeitar durante a competição e chega muito bem para disputar o mata-mata caso confirme a vaga, que, como eu citei, né? Claro que futebol não tem muita questão da justiça e tal, mas não seria errado falar que seria injusto ficar de fora, apesar que a classificação demonstra que isso é possível de acontecer para a equipe do CSE. Já a Juazeirense é muito difícil com o Itabaiana, né? Então vai vencer independente de resultados aí que são difíceis, né? Essas derrotas, tropeços, né? De Asa e Jacuipense contra os Lanternas, mas é outra equipe na briga pela vaga também. Mas me parece que CSE, Asa, Jacuipense, CSE, Jacuipense e Asa, né? Respeitando a tabela, deve brigar por essas 2 vagas restantes no grupo A4. O grupo A4 que tem 2 das camisas mais bonitas aí, não só da Série D, mas do futebol brasileiro. A primeira do CSE e a camisa do Itabaiana, que é em homenagem às carroças de caminhão, que é uma coisa que é muito que sai lá, que é a cidade de Itabaiana fabrica muito daquelas carroças de caminhão, onde o caminhão carrega as cargas ali de madeira, muito bonita, camisa preta, lindíssima do Itabaiana. Saindo das camisas para ir para o mata-mata. A gente tem alguns confrontos já que a gente consegue projetar novamente os confrontos aí que estariam se desenhando para a próxima fase, para o primeiro mata-mata, agora com as classificações de momento. A gente teria o Manauara enfrentando Cametá, Porto Velho e River do Piauí, Maranhão e Manaus, Altos e Princesa dos Solimões. O 13 enfrentaria o Jacuipense, Iguatu e CSE, Itabaiana e Souza, Retrô e América de Natal. Esse confronto parece que tem tudo para acontecer realmente, hein?
Duelo E não só esse. pesadíssimo, né? Pode São falar. dois pesados, né? Esse Itabaiana e Souza também seria bem pesado se acontecesse. Pois é, temos talvez uma briga por vaga antecipada, um confronto típico de quartas de final aí. Pelo menos dois confrontos, né, de quartas de final acontecendo logo muito cedo, né? O que é felicidade para outras equipes, né, que não tem nada a ver com essa história. Exatamente. Por exemplo, esse Iguatu e CSL, um jogo totalmente alternativo, né? Duas equipes aí em ascensão, digamos, do cenário que podem se enfrentar. Pois é, vamos ficar de olho aí. Na próxima rodada a gente vai ter certeza do que é que vai acontecer e do que é que não vai acontecer. Mas o que é que vai acontecer de fato é agora aquele nosso intervalo bem rapidinho e a gente volta para falar do grupo A5, A6, A7 e A8. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. E a gente volta com essa edição 123 do quarta categoria para falar aí sobre essa 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o programa está sendo exibido também no canal Nosso Futebol, mas está disponível nas plataformas de podcast, nos tocadores de podcast e também no YouTube. E a gente pede mais uma vez para que quem está acompanhando siga a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram e também no X, o antigo Twitter, no @pcategoria, trazendo aí muito conteúdo sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Seguindo aí o giro pela 13ª rodada, faltando uma rodada para o fim da fase de grupos da Série D, a gente teve no grupo A5, que já tem todos os classificados definidos, a vitória do Iporá por 3-0 sobre o Real Brasília, o Capital do Tocantins empatou com o União Rondonópolis por 2-2, Misto e Anápolis ficaram no 1-1, o Brasiliense fez 2-0 no craque. O Brasiliense segue brigando pela melhor campanha dos 64 participantes, atualmente tem a segunda melhor, depois tem 29 pontos e lidera a chave. Depois vem Anápolis com 25, Misto e craque com 21. Todo mundo já classificado. Felipe, a gente tem alguma surpresa por aí ou já era o que se esperava esses times do grupo A4, A5, na verdade, que se classificam aí para o mata-mata da Série D? Pensando, né, no início da competição, né, o União Rondonópolis de fato é a decepção do grupo, né, ficou fora da próxima fase. Os 4 que classificaram estariam na briga, né, assim, a gente colocava o Anápolis e União até à frente das outras equipes. O Brasiliense conseguiu aí fazer uma ótima campanha, vem aí uma crescente, e o Misto confirmou essa vaga, né, na próxima fase. A gente falava, né, mais eu falava, no caso, né, que os 2 jogos que o time tinha pela frente, indo contra o Misto, perdão, contra o Anápolis, eram difíceis, poderia fazer com que o Iporá tivesse, sonhasse ainda com a classificação, mas acabou que esse empate, né, em casa contra o Anápolis garantiu a equipe da próxima fase e passou o craque, né, o craque aí que ficou pelo caminho, né, perdeu, né, principalmente para o Brasiliense, a gente está vendo os gols. E agora vamos lutar aí pela 3ª posição, já que a primeira e a segunda colocação estão definidas. Eu queria a questão que, uma definição que já temos na Série D, talvez a única de fato, né, é que o Brasiliense vai até o Espírito Santo, da primeira partida do mata-mata. Isso já está definido, e o Marcos pode falar melhor sobre isso. É um roteiro que não muda, né? Todo ano parece que é de praxe, parece. Enfim, parece todo ano o Brasiliense arruma um jeito de vir aqui no Espírito Santo. Acaba que o futebol capixaba sempre aparece ali como uma quarta força, apenas nas chaves em que disputa, não chegando a ocupar às vezes uma vice-liderança de uma chave para tentar escapar do Brasiliense, e é difícil que o Brasiliense também vá ocupar uma posição
de pouco destaque, embora nas últimas campanhas tenha sido pouco relevantes da equipe do Distrito Federal, né? Mas sempre que o Brasiliense vai muito bem, acaba que o time capixaba consegue ali pegar uma última vaga e o confronto acontece, né? E o Brasiliense, claro, vem como grande favorito aí no mata-mata, né? Independente se passe o Serra, se passe o Real Noroeste, né? O time desta vez adotou uma política diferente, né, de montagem de elenco, vem fazendo uma grande competição e vamos ver se o Brasiliense consegue modificar a sua história no mata-mata, que é o que tem sido o grande desafio do Jacaré, né? Consegue fazer uma fase de grupos soberana, só que chega no mata-mata, acaba não se sobressaindo como deve, embora tenha um investimento muito alto, geralmente muito alto em relação aos adversários que enfrenta, mas bate nessa questão, às vezes, até da política de contratação elenco formada, às vezes, muitas vezes por medalhões, né? E que acabam que não dá aquela liga no final das contas. Esse ano parece que o caminho é diferente. Agora é contar uma história diferente também no mata-mata. E tem uma coisa para o mata-mata, né? Que a projeção, caso os líderes vão avançando, né? Teremos um Brasiliense e Maringá nas oitavas, né? Então é um caminho tortuoso demais para as duas equipes, né? Pois é, alguns confrontos já pesados se desenhando aí para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. No grupo A6 a gente não teve nenhuma mudança na tabela, mas ficou definido uma questão, Marcos. Não tem mais como passar em 2 capixabas, só um. Vai ser ou Serra ou Real Noroeste na próxima fase. O Serra que abriu aí a rodada na sexta-feira, perdendo em casa por 2-1 para o Nova Iguaçu. A Portuguesa fez 3-0 no Real Noroeste em casa. O Itabuna empatou por 0-0 com o Ipatinga, aí um resultado que chega até a chamar a atenção. E o Audax venceu mais uma, coisa que é muito rara de acontecer. Fez 3-2 no Democratas de Sete Lagoas, fora de casa. O Nova Iguaçu tem 28 pontos e ainda briga também pela melhor campanha geral. O Itabuna tem 24 pontos e a Lusa da Ilha do Governador com 22 pontos. Esses 3 estão no mata-mata. O Serra com 18 e o Real Noroeste com 17, e aí vão disputar na última rodada quem vai avançar para a segunda fase. O Real Noroeste vai receber o Itabuna, enquanto o Serra vai visitar o Lanterna Audax Rio, Marcos. Quem é que vai passar? Essa última rodada era bem difícil que algum capixaba cravasse alguma coisa, né? Mudasse sua situação. O Serra pegou o líder Nova Iguaçu no Robertão, um jogo dificílimo. Tá aí as imagens da TVE Espírito Santo com os gols da partida, né? Dificilmente o Serra ia poder, sei lá, tentar botar o Nova Iguaçu na roda, praticar um bom futebol, né? Ainda mais com a distância dos dois elencos, né? Mas mesmo assim o Serra tentou, poderia ter conseguido até um empate no final da partida, tendo em vista que o Nova Iguaçu, em certos momentos do jogo, deixou também o Serra jogar da forma que dava, né? Mas muito difícil, né? Tendo em vista também que o Nova Iguaçu chegou na última rodada querendo confirmar essa liderança, né? Dificilmente o Serra ia conseguir um resultado positivo, mesmo jogando dentro de casa, né? Mas quem sai pior nessa rodada ainda assim é o Real Noroeste, que mesmo com o Serra tropeçando, não conseguiu se impor lá no Rio de Janeiro, pelo contrário, foi atropelado pela Portuguesa do Rio, que conseguiu a sua classificação. Embora esteja fazendo uma campanha abaixo da média, a equipe carioca jogando em casa é muito forte, né? E o Real Noroeste, historicamente jogando fora de casa, dificilmente consegue resultados positivos, né? E vai para a última rodada não dependendo mais de si, né? Vai ter que vencer o Itabuna, que também vem numa queda de produção, né? Vem fazendo partida bem abaixo da média, mas vai ter que torcer para que o Serra tropece diante do Audax, embora o Audax tenha vencido o Democrata, né? Mas chega sem muita aspiração na última rodada, tem foco no acesso na Série A2 e o Serra vem para a última rodada com mais interesse nesse jogo, né? Precisando confirmar essa vitória. Eu acho que a classificação tende a ficar com o Serra, né? Mas vai ter que
conseguir mais uma vitória fora de casa, né? Porque nos últimos 2 jogos, jogando em seus domínios, não deixou essa certeza para o torcedor se pode chegar no Rio e conseguir essa vitória, mesmo sendo favorito. A Portuguesa, né, que venceu o Real Noroeste, agora vislumbra até lutar pela liderança, pela vice-liderança, já que o Itapuna, como o Marcos citou, vem irregular, né? O time agora perde, empata vence ou perde ou empata, vem nessa troca aí de resultados, de placares. E a Portuguesa agora que vem vai enfrentar o Ipatinga fora de casa, um confronto bem acessível para a equipe vencer, enquanto o Itabuna tem esse confronto contra o Noroeste, que, apesar dos pesares, conseguiu criar uma força na nova casa e pode confirmar isso. E quem espera por essa definição é o Anápolis, né, que também está bem tranquilo, digamos, no grupo. Já está classificado como segundo colocado no grupo A5, então já temos uma outra previsão aí, né, que é o Anápolis enfrente a Portuguesa ou Itabuna na próxima fase. Elson, antes de passar para você, eu só fazer um leve comentário aqui. Se já estava difícil para o futebol capixaba, né, nessa Série D, ter alguma aspiração, ainda mais com esse cenário que o Felipe pintou anteriormente, é impossível, né? Você passar, pega o Brasiliense, e se por sorte passar do Brasiliense, pega um time paranaense, então aí fica complicado. Velhos traumas sendo revividos aí com esse frangaço do goleiro do Nova Iguaçu, levando aquele tradicional piruzão, né, entre as pernas, complicadíssimo aí, lá ele, inclusive. Bom, a gente vai agora para o grupo A7, né, que tem 2 vagas em aberto e 3 times na disputa. Só que aí a grande novidade aí dessa 13ª rodada foi a Inter de Limeira, que estava fazendo muita força para perder a vaga, mas acabou se classificando. A gente teve a vitória da Inter de Limeira por 1-0 sobre o Costa Rica, São José e Pouso Alegre empataram por 1-1, o Patrocinense perdeu em casa para o Santo André por 1-0 e o Maringá fez 2-0 no Água Santa. O Maringá também está na briga aí pela melhor campanha, tem 29 pontos. Inter de Limeira se garantiu chegando aos 23 pontos. E aí estão na briga aí pelas outras 2 vagas. Costa Rica e Santo André com 20 pontos. E quem está aí nesse bololô é o Água Santa, que está somando agora 19 pontos, Marcos. Bom, Maringá, líder absoluto, já chega na última rodada sem grandes desafios, né? Acho que é mais agora dar uma rodagem pro elenco, né? Visando já o mata-mata, ainda ficar de olho em quem sai, quem se classifica no grupo A8, né? Uma campanha muito sólida da equipe paranaense, que dividia a ponta ali com a Inter de Limeira, mas com a queda de rendimento da equipe paulista e uma manutenção de um trabalho forte, né? Fizeram com que o Maringá chegasse com muita força nessa reta final. Aliás, não só chegasse com muita força, mas que mantivesse o padrão dado ali no início da competição, né? A equipe que já desde o início chegava muito forte pela vaga, né, para a próxima fase, conseguiu consolidar até com certa antecipação a liderança do grupo, né? Agora pega o Santo André na última rodada, que esse sim tem algo a disputar, né? Mas Maringá chega muito bem aí para a próxima fase, né? Já a Inter de Limeira penou para conseguir a sua classificação, né? Vinha muito forte desde o início da competição, só que teve uma queda de rendimento impressionante. Chegamos até a cogitar se o Inter de Limeira iria pipocar de forma histórica nesse grupo A7, mas conseguiu uma vitória diante do Costa Rica no confronto direto, né? Uma vitória importante, né? Até para reacender o ânimo, né? Pegar uma equipe que briga algo e jogando dentro dos seus domínios, conseguir os 3 pontos, né? É algo pelo menos para dar um alento ao seu torcedor, né? Mas mesmo assim, essa reta final ainda preocupa muito a torcida da equipe paulista, né? Vai precisar jogar mais bola e tentar recuperar aquele futebol lá do início da competição para tentar brigar por algo nessa Série D. O que eu falei do CSE no grupo A4, né, vale para o Costa Rica também, né? Seria uma pena o time ficar fora da próxima fase pela campanha que faz, pelo contexto também da equipe, né? O estado do Mato Grosso do Sul só tem uma vaga na Série D,
Um time aí que consegue competir e pontuar e ir bem contra equipes de estados com mais tradição, né, Paraná, São Paulo, Minas. Então conseguiu aí fazer uma boa campanha. O que tem de positivo, assim, que leva a crer que deve passar de fase, é que pega um São José totalmente desinteressado já na competição, muito mais focado na Copa Paulista. Já perdeu jogadores, inclusive, né? O Jackson, que com destaques da equipe, foi para o ABC, já estreou pela Série C, inclusive, com o time, né, Potiguar. Enquanto o Santo André, por exemplo, pega o Maringá que pode poupar alguns jogadores, mas ainda luta, né, pela liderança geral. E não só isso, né? Seria bem importante ficar entre os 4 melhores, as 4 melhores pontuações para lá na frente conseguir disputar as quartas de final, caso avance de fase em casa. Né? Então, Maringá tem essa preocupação ainda, né? Não só o Maringá, né? Assim como o 13, o Brasiliense, o Nova Iguaçu, o Manauara também. E quanto ao Santa, que assim, é uma decepção, né? Vai ter o Patrocinense dentro de casa para conseguir uma vitória, mas vai depender desses resultados, né? Tu consegue perder, na verdade, 2 tropeços, né? Empate ou derrota do Costa Rica e do Santo André. O André que outro time que superverteu bem a lógica, né? Não era cotado para passar de fase, não era favorito e conseguiu aí consegue lutar por essa vaga. É o 4º colocado. E o Pouso Alegre, né, é o único clube que caiu no ano passado da Série C para D que não tem chances mais de classificação. Né? O Manaus luta ainda pela vaga, a América já está classificado e o outro eu esqueci agora, é o Altos, que já está classificado também. 2 classificados, um na briga e um eliminado dos times que caíram da Série C para a D desse ano. E nenhuma surpresa também nessa campanha do Pouso Alegre, né, que já até se especulou aquela possibilidade dele ser um dos mineiros também que desistiria de participar da competição, está participando e só participando mesmo. Bom, no grupo A8 a gente vai para o mata-mata com 2 times, com poucos times classificados, né? A gente tem aí na próxima fase, vamos lá, de novo. No grupo A8, a gente tem finalmente todos os times com 13 jogos, todos os times com número iguais de jogos, depois da tragédia ali que aconteceu em maio no Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, as coisas vão se acertando por lá e os times conseguiram aí nessas últimas semanas fazer jogos no meio de semana e repor todo mundo. 2 deles já estão garantidos na próxima fase e depois tem uma briga muito acirrada para ver quem é que vai passar. Avenida e Hercílio Luz ficaram no 0-0. O Concórdia empatou por 1-1 com o Novo Hamburgo. Mesmo placar 1-1 foi entre Cianorte e Cascavel. E o Barra ficou no 2-2 com o Brasil de Pelotas. Uma rodada só de empates nesse grupo A8. E aí a briga tá grande, porque só o Cascavel não tem mais nenhuma ambição. Mas já estão no mata-mata o Cianorte com 22 pontos e o Avenida com 18. E seguem na briga Brasil de Pelotas com 18 e o Concórdia com 17, que estariam classificados aí nesse momento. Só confirmar aqui a tabela, vamos lá. Cianorte com 22 e Avenida com 19 já estão classificados. Brasil de Pelotas com 18 está na briga, com Concórdia com 17 também. O Barra é o 5º com 16, está na briga. Novo Hamburgo com 15 é o 6º também na briga. Hercílio Luz com 15 também na briga, Felipe. Luta muito dura aí pela vaga na próxima fase. Lembrando que na 14ª rodada a gente vai ter Cascavel e Avenida, Novo Hamburgo e o Barra, Hercílio Luz e Cianorte e o Brasil de Pelotas contra o Concórdia. O Avenida, né, que tem 3 pontos de vantagem, né, para o 5º colocado, mas tem 2 vitórias a mais, então conseguiu a classificação antecipada. Uma outra surpresa, né, da chave, não era um time que também a gente apostava, apesar que esse grupo, né, quem a gente apostava está lá embaixo, né, o Cascavel, o Barra está fora do G4, e não é apenas esse, né, o Brasil Luz também podia se colocar nessa briga, mas acaba que tem muitos empates na competição. O Avenida, né, teve esse empate aí contra o Hercílio em casa, mas conseguiu confirmar essa classificação e tem um cenário interessante para a próxima rodada, né? O Cascavel eliminado, o time pode tanto ser líder da chave ou 4º colocado. Né? Tem essa possibilidade também da equipe terminar em 4º ainda. E acaba que o Maringá está na outra chave que fica essa definição, né? Já que são 6 equipes que podem ser adversárias do Maringá na próxima fase. Então é algo aí que
tá bem aberto, né? Não sabe se vai para o Rio Grande do Sul ou para Santa Catarina, né? Já que o Paraná já que ficar no Paraná é impossível, já que o Cianorte não perde mais não fica em quarto lugar e o Cascavel está fora. Então, o Avenida conseguiu confirmar a classificação no grupo muito equilibrado, muito parecido com o A2. O A2 e o A8 tem essa característica. O quarto colocado desse grupo pode até ser o pior, né? O quarto pior classificado, mas apesar que agora o A2 tem essa posição, digamos. E agora temos essa definição na última rodada para ver se o Avenida termina em segundo, consegue a liderança ou pode terminar até em quarto lugar, já que essa chave está bem equilibrada ainda e essa questão das vitórias, essas 2 vitórias a mais, coloca o time gaúcho na próxima fase, antecipadamente. E eu acho até que o grupo A8 tem, pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Por toda a tragédia que aconteceu, o grupo A8 consegue ser mais maluco, né, no final das contas, que o grupo A2, né? Pelo menos na questão de classificação, né? Porque é natural até que as equipes oscilem até mais do que o normal, né? E cheguem, né, nessa última rodada, vendo o cenário do Ercílio Luz, que embora não tenha sido afetado diretamente pela tragédia do Rio Grande do Sul, por ser uma equipe de Santa Catarina, né? Mas também teve jogos a disputar durante a competição, teve que ficar off por um tempo, né? E chega aí na última rodada podendo se classificar com apenas 3 vitórias e 9 empates, né? Para isso teria que bater o Cianorte, que já está classificado. Acho uma missão, mesmo jogando em casa, uma missão muito complicada, né? E olhando aí nos outros confrontos, temos 2 confrontos diretos aí, né? Brasil e Concórdia Brasil de Pelotas e Concórdia, né? Que brigam aí pela terceira posição, mas também para não ficarem de fora, né? Brasil de Pelotas que assume essa responsabilidade que o Caxias teve até o ano passado de ser a equipe do Rio Grande do Sul a carregar o nome do estado aí no mata-mata, e o Concórdia, que era uma equipe que lá no início era surpresa, uma das surpresas da competição, agora chega podendo ser eliminada na última rodada, né? E do outro lado tem Novo Hamburgo recebendo o Barra em casa. Novo Hamburgo chegou surpreendendo na competição, empatando fora contra o Barra, que era uma possível surpresa por todo o investimento que fez, pela campanha maravilhosa que fez no Campeonato Catarinense. E agora o Novo Hamburgo pode chegar na última rodada castigando o Barra nessa reta final, né? E por sinal, um resultado até muito possível, né? Jogando em seus domínios, conquistar essa classificação. Pois bem, a gente chega agora ao fim desse giro pelos 8 grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí vocês vão abrindo a tabela de classificação para a gente dizer quais serão todos os classificados em cada grupo. Mas antes a gente passa aí os confrontos também que seriam os da próxima fase entre os times do grupo A5 até o grupo A8. Brasiliense e Serra, Anápolis e Portuguesa da Ilha do Governador, Nova Iguaçu e Craque, Itabuna e Misto. Teríamos também Maringá e Concórdia, Inter de Limeira e Brasil de Pelotas, confronto de muita tradição, Cianorte e Santo André, e Avenida e Costa Rica. Para vocês, aí a gente vai alternando, né? Quem passa do grupo A1, junto com Manauara, Porto Velho ou Princesa dos Solimões? Manaus. Sigo o relator. Grupo A2, estão classificados Maranhão e Altos. Quem passa? River, Cametá, Tocantinópolis, Fluminense ou Motoclube? River e Tocantinópolis. Sigo Marcos. A3, já estão lá. 13, Iguatu e América de Natal. Disputam aí a última vaga. Souza, Atlético Cearense e Santa Cruz. De Natal. Até Cearense. Atlético Cearense. A4, Itabaiana e Retrô estão lá. CSE, Jacuipense, Asa e Juazeirense estão na disputa aí pelas outras vagas. CSE e Jacuipense. Eu sigo o Marcos de novo. Nesse eu vou com CSE e Asa, passam os 2 alagoanos.
Grupo A5 já está todo mundo classificado. Grupo A6, Serra e Real Noroeste, que se juntam aí a Nova Iguaçu, Itabuna e Portuguesa. Serra. Então, acho que os dois vencem, mas o Serra está na frente também passa. Maringá e Inter de Limeira já estão classificados no grupo A7. Estão na briga ainda Costa Rica, Santo André e Água Santa. Quem são os dois que passam? Costa Rica e Santo André. Siga o relator. No A8, Cianorte e Avenida estão lá. Brasil de Pelotas, Concórdia, Barra, Novo Hamburgo e Hercílio Luz brigam pelas outras 2 vagas. Rapaz. Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo. Essa vai ser a única divergência nossa. Eu vou de Brasil e Barra. Pois bem, na semana que vem veremos quem acertou e quem errou aí os classificados para a próxima fase. Então, um minutinho para cada um para a gente fazer aquela despedida antes de encerrar esse episódio 123 do quarta categoria. Agradecer por mais um episódio, né? Pela companhia de vocês, de todos que nos assistem, nos escutam. Chegamos à última rodada da competição, né? Vamos se definir no mata-mata, né? Serão aí 6 jogos agora para depois dessa primeira fase para definirmos os 4 campeões da Série D. Teremos aí Manaus Trem, Costa Rica, CSR Retrô, grandes jogos aí para definirem a classificação, as posições, e vemos aí quem continua nessa luta pelas 4 vagas da Série C e a Série D. E além disso, né, também fica a curiosidade para saber como é que serão as transmissões, né, se alguém assume ou se vai continuar com as transmissões independentes, né, dos clubes, já que tinha essa promessa, mas a CBF realmente não está muito preocupada com isso, não. Então, de fato, a gente deve continuar com essa transmissão que a gente tem. Mas vamos acompanhar, né? Os times estão bem engajados nas transmissões e acompanhar a Série D não está tão difícil como era antes. Primeiramente, agradecer por mais um episódio de quarta categoria e novamente destacar a situação dos capixabas, né, no grupo A6. Né? E a classificação viria para as 2 equipes até com um certo alento, né, pela temporada que vem fazendo. O Serra até para afastar um pouco daquela péssima impressão do rebaixamento no estadual. E para o Real Noroeste até, claro, embora não tenha o peso de um rebaixamento nas costas, mas também acho que alivia 2 pesos também bem ruins aí na temporada, de uma eliminação precoce no estadual, tomando 7 no agregado contra o Vitória, que terminou em 7º lugar na primeira fase, né? E o Real Noroeste era o vice-líder da competição. E também de uma campanha muito abaixo da média que vem fazendo na Copa Espírito Santo. A equipe de Barra de São Francisco agora, né, vem alternando, né, partidas de Série D e Copa Espírito Santo durante a semana, né, e o Real Noroeste chega com condições de classificação na Série D, mas fazendo uma campanha abaixo da média também na competição nacional e também estando abaixo da média na Copa Espírito Santo. Então, uma classificação também serviria de alívio aí para o torcedor merengue. Pois bem, a gente vai chegando aqui agora ao fim dessa edição 123 do quarta categoria. Lembrando para você que acompanha o nosso futebol, tira uma fotinha aí da TV, marca a gente lá no @pcategoria no Instagram ou também no X, né, no antigo Twitter. Siga nossas redes sociais, curta e se inscreva no nosso canal lá no YouTube e compartilhe nossos episódios que estão aí pelos tocadores de podcast. Então a gente vai encerrando aí a todo mundo que acompanhou a gente e na semana que vem a gente volta aí já com os confrontos do mata-mata definido. Até a próxima.